Olá, amigos do canal em Espiritualidade. Quantas vezes a nossa limitação nos leva a julgamentos errôneos? Parece até que esse vídeo está começando como algum outro que nós já gravamos há pouco tempo. E de fato, é uma grande verdade que nós podemos reconhecer. A nossa incapacidade de compreender amplamente a vida nos leva a muitos julgamentos incorretos sobre aquilo que realmente é bom, aquilo que realmente é necessário. No nosso último episódio nós falamos sobre aquele sentimento que as pessoas têm quando morre alguém muito jovem, uma criança, questionando por que os mais velhos não vão primeiro, tinha que ser a criança ou o jovem a morrer. E o tema do nosso vídeo hoje, embora parecido, tem uma diferença. Nós vamos falar sobre aquela reflexão que as pessoas fazem quando uma pessoa que é classificada como um malvado, alguém que é perverso, alguém que é considerado como muito ruim, não morre e aquele que é bom acaba sofrendo alguma situação e acaba morrendo. É aquela frase popular que é trazida aqui numa mensagem, numa instrução dos Espíritos que é dada no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, pelo Espírito Fénelon e foi transmitida no ano de 1861. Nessa mensagem, diferente do que Sanson fez na mensagem que ele transmitiu em 1863, Fénelon traz essa reflexão que muitas vezes as pessoas pensam assim: se fosse um homem de bem, teria morrido, já que muitas vezes pessoas que são classificadas como malvadas ou do mal sobrevivem a situações ali que poderia levar qualquer um à morte. E o espírito aqui, Fénelon, nós já falamos sobre quem foi ele, e isso foi nesse episódio que nós vemos aqui, o Rimbombar do Trovão, foi o nosso episódio de número 91. Fénelon traz aqui, então, nessa reflexão que hoje nós analisamos, que essa é uma verdade. De fato, muitas vezes nós vamos observar que as pessoas parecem mais difíceis, aquelas que causam mais problemas, têm uma vida mais longa do que as pessoas de bem, aquelas pessoas realmente benéficas. Não que não existam pessoas de bem que tenham sido longevas, que tenham vivido muitos anos. É verdade sim que muitas pessoas que viveram muitos anos são pessoas de bem. Mas por que parece que Deus acaba permitindo que viva mais aqueles que causam dores, sofrimentos, né? E o Espírito ele chama a atenção que quando nós pronunciamos esse axioma ou essa expressão que revela um fato, né, uma verdade, que os maus parecem terem uma força maior que preserva as suas vidas, embora isso possa até também ser discutido, porque nós vemos pelas estatísticas que normalmente pessoas envolvidas com atos ilícitos, com a criminalidade, têm uma expectativa de vida bem menor que a maioria da população. Mas ainda assim, e aqueles que conseguem sobreviver e continuam praticando o mal? Também quando nós dizemos para essas pessoas de que elas deveriam ter morrido em algum acidente ou em algum confronto com a polícia, nós estamos cometendo uma blasfêmia, segundo aqui Fénelon. E por que blasfêmia? Ou melhor, o que é blasfêmia? É nós nos voltarmos contra Deus. É nós nos voltarmos contra a sua sabedoria. E aqui dentro desse nosso olhar, dentro dessa nossa perspectiva espiritual da vida, nós vamos reconhecer que se as coisas acontecem dentro de uma ordem divina, dentro de leis sábias, leis generosas, é porque há uma razão de ser. Podemos considerar que pessoas que praticam o mal, que prejudicam seu semelhante, são pessoas muitas vezes do ponto de vista espiritual, muito ainda no início da sua evolução. São espíritos ainda, como aqui Fénelon usou a expressão, espíritos jovens, ou seja, não aprenderam ainda nas inumeráveis reencarnações certas lições importantes da vida. Portanto, esses precisam de provas mais longas, estes precisam viver mais tempo. Por isso que o Espírito coloca dessa forma, que é uma blasfêmia nós dizermos que os maus deveriam morrer primeiro ou nem deveriam viver do que se fosse, ou do que
os bons. Os bons deveriam viver muito e os maus deveriam viver pouco tempo. Isso me leva agora, inevitavelmente, a pensar, em algumas ideias, algumas colocações que eu ouvi durante a vida e provavelmente devo também ter tido essas mesmas ideias, muitas vezes em que nós expressamos sem maior reflexão, sem maior atenção para esse conhecimento espiritual tão importante que nós temos, em que muitas vezes a gente pode até não dizer, mas a gente pode sentir, desejar a morte daqueles que causam dor, sofrimento na sociedade e para a humanidade como um todo. Porque Deus não tirou essas pessoas antes que elas criassem tanta dor e tanto sofrimento. Mais uma vez é a nossa incapacidade de entender que Deus, quando permite que as pessoas pratiquem o mal, quando elas realizem o mal, mesmo que elas se tornem responsáveis por aquilo, elas passam a ser instrumentos de provas, de expiações que os outros devem passar. O fato de alguém ter se tornado esse instrumento não isenta a pessoa de responsabilidade. Apenas é que a pessoa se colocou nessa posição. Ao praticar o mal, ao criar a dor para o outro, ela atrai para si o reflexo da lei divina que vai levá-la a vivenciar isso em algum momento. Então, nós vamos entender que essas pessoas são espíritos que, ainda incapazes de compreender a lei divina, se tornam instrumentos delas, mas ainda assim continuam responsáveis pelos seus atos, porque ninguém está fadado, determinado a ser um agente da dor e do sofrimento. Ninguém é programado pela sabedoria divina para praticar o mal. Aqueles que assim o fazem, o fizeram pelo seu livre-arbítrio. Existe nos nossos dias uma tendência de querer isentar as pessoas das suas responsabilidades a partir ali de questões sociais, questões culturais, a partir da pressão que o indivíduo é submetido pela pobreza, pela miséria e que o leva a se tornar então um malfeitor. Embora isso sejam fatores que de fato possam ter um peso nas escolhas do espírito, ele sempre é responsável por aquilo que ele faz, ele sempre sofrerá as consequências, porque se ele tem a pressão de praticar o mal devido ao meio em que ele cresceu, o meio que ele nasceu, devido às violências que ele sofreu, por que outros não passam por isso? Por que outros, sofrendo dos mesmos problemas, sofrendo as mesmas pressões sociais, não extravasam na forma de violência aquilo que eles receberam de dor e de sofrimento na vida? Fica evidente que aí há diferenças espirituais entre as pessoas, porque dois indivíduos submetidos às mesmas pressões agem de maneira diferente. Naturalmente que está aqui a experiência do espírito, bem como a sua decisão, a sua vontade, a sua experiência que o leva a decidir se sim ou se não em praticar o mal. É natural que aquele que não tem muita consciência, que não aprendeu muito, não será tão responsável pelos seus atos quanto aquele que já aprendeu. Portanto, que esses indivíduos que são capazes de resistir ao mal, se tivessem falhado, teriam então, na verdade, por sua escolha, encontrado ali essa situação de se tornarem agentes da dor e do sofrimento por o outro, eles seriam mais responsáveis. Mas nós sempre somos, em alguma proporção, responsáveis por aquilo que nós estamos fazendo. Mesmo que a gente possa levantar qualquer consideração dessas de ordem social, cultural, influências diversas, obsessivas, influência das pessoas encarnadas, nós sempre seremos responsáveis em algum grau pelos nossos atos. Portanto, que nós temos que ter a disposição de estar sempre acertando, de estar sempre melhorando, e daí então entendermos que se aquelas pessoas que são aparentemente más estão prosperando, estão saudáveis, estão vivas enquanto os bons estão morrendo, significa que eles estão tendo seus prazos mais dilatados, que eles estão sendo dados a ele mais tempo para que vivam e possam tentar acertar. Essa ideia que nós temos de que permanecer aqui no mundo
é uma recompensa para eles, vem do nosso apego à vida material. De nós acharmos que estar aqui no mundo é a grande recompensa que o ser humano pode ter. É óbvio que nós queremos viver, nós queremos estar aqui, mas estar aqui não é a recompensa. Estar aqui não é o bem maior que nós podemos desejar. Quando nós vemos uma pessoa de bem que parte, seja por um acidente, uma doença, por algum fator, é porque a prova daquele indivíduo terminou. Significa que ali se encerrou nesta vida a experiência que ele necessitava. É como se fosse um prisioneiro que, tendo cumprido a sua pena, ele está liberto, ele não precisa mais continuar preso. Quando nós fazemos essa reflexão, tão jovem e morreu por essa doença, é como se nós quiséssemos que um prisioneiro continuasse preso após ter terminado as suas penas, ou podemos até usar um outro exemplo, queremos reter o estudante na instituição de ensino quando ele já concluiu os seus estudos. Qual seria o sentido de obrigá-lo a permanecer na escola, na faculdade, no instituto de ensino, se ele já completou o aprendizado daquele momento da sua existência? Então, quando nós fazemos essa análise, de que o mal deveria morrer antes do bom, nós estamos vendo a vida sob essa perspectiva unicamente terrena, de pensar que a verdadeira vida se passa aqui. E isso é fruto dessa nossa condição da vida material, estarmos tão apegados a essa ideia de que aqui é a finalidade da vida, aqui é o resultado da vida. Vencer esse condicionamento, vencer essa ideia tão forte dentro de nós, é algo que cabe a nós todos os dias refletirmos. Aqui é um instante, aqui é uma passagem, aqui é algo que eu tenho que vivenciar e vou fazer da melhor forma possível, com todo o amor, vou aproveitar as coisas boas, vou aproveitar os bons momentos que me são oferecidos, porque a vida não é apenas castigo e punição, a vida não é apenas consequência do mal que nós praticamos que se volta sobre nós. A vida é, sobretudo, um momento de realização, momento de estar presente e fazer o bem para nós, para o outro, e usufruir daquilo que há de belo e de bom, mas entendendo que é uma passagem. Imagina um viajante que vai conhecer lugares lindos, maravilhosos e resolva ficar indefinidamente em cada um do lugar. É um paradoxo, ele não vai sair da sua viagem, não vai cumprir o seu roteiro porque ele vai ficar estacionário num lugar apenas. É como pensarmos aqui nessa vida que nós temos aqui temporária. Nós temos muito ainda a realizar, embora possamos viver bem, aproveitar bem a oportunidade. Achar que a nossa vida se resume apenas a esse momento é revelar que nós ainda estamos muito mais sendo dominados pela nossa ideia materialista, que pode ainda viver dentro de nós, que é difícil de ser desconstruída, do que nós desenvolvermos essa capacidade de pensar, de refletir, de que a nossa vida é muito mais do que isso. Pessoas que concluíram bem as suas jornadas terrenas, elas não se sentem pesarosas em terminar a vida. Pessoas que viveram bem as suas experiências, cumpriram aquilo que elas vieram aqui, partem muitas vezes em paz, com serenidade, porque sabem no seu íntimo, não saberiam nem explicar, mas sabem no seu íntimo que cumpriram a sua tarefa. Quantos casos nós não conhecemos de pessoas que partiram serenamente após uma longa vida porque sabia, concluiu a sua existência. E mesmo há casos de pessoas que partem tranquilas, ainda que cedo, sabendo que tinham concluído a sua jornada. Então essa ideia nós vamos torná-la mais forte dentro de nós para que não venhamos a julgar a vida de uma forma errônea, não venhamos a pensar que há injustiças na existência humana. Aquele que ainda está vivendo aqui tem muito a responder perante a sua própria consciência, perante as leis divinas, o quanto ainda precisa aprender sobre essas mesmas leis, o quanto ainda precisa transformar a si mesmo para viver em harmonia, nessa sintonia perfeita com tudo que existe. Nós precisamos desenvolver em nós cada vez mais a certeza de que Deus é justo, suas leis são perfeitas
e tudo que nos acontece tem uma razão de ser. Nós vemos muitas vezes o mal onde existem bens. Nós vemos muitas vezes contrariedade e atraso, quando na verdade existem pausas para o nosso refazimento, para o nosso progresso. Nós vemos muitas vezes nos obstáculos da vida como sendo o nosso mal, quando na verdade é o nosso melhor bem. Para mim é inevitável fazer essa comparação dessa nossa condição humana com a experiência dos alunos nas escolas. Em todos os anos, a maioria deles entendem que as tarefas, os trabalhos, os deveres são sempre uma forma de castigo, de punição, é sempre algo que é para limitar a vida deles, quando na verdade são o quê? Oportunidades de desenvolver os seus potenciais, o seu intelecto. Hoje mesmo, pela manhã, dando aula, orientando alunos sobre tarefas que não foram realizadas, percebi essa contrariedade deles de entenderem que aquelas situações não são contra eles. Ter que realizar o estudo de um texto, extrair a informação, produzir uma atividade em decorrência daquilo, desenvolver ali algo a mais do que eles aprenderam, que não é um castigo, aquilo não é uma punição, aquilo não é para tirar deles o momento da alegria. Assim são as nossas experiências da vida. Elas não são contra nós. Os obstáculos que nós enfrentamos não são contrários a nós. Eles são, na verdade, oportunidades. São, na verdade, situações em que Deus, na sua sabedoria infinita, nos confere viver para que a gente possa desenvolver todos os potenciais que nós temos. O que há de bom em nós hoje é o resultado das lutas, dos enfrentamentos que nós tivemos. Todas as habilidades que nós temos verdadeiramente dentro de nós, a nossa capacidade, a nossa condição de realizar algo é fruto dos desafios vencidos. E toda limitação que nós temos é fruto daquilo que nós ou não aprendemos ainda ou negligenciamos no passado. Por isso que nós devemos pensar, que tudo que chega até nós, seja uma vida longa ou uma vida curta, seja a experiência mais difícil ou não tão difícil, todas elas são pertinentes à nossa vida. Fazem parte daquilo que nós precisamos vivenciar. Significa que nós não vamos fazer nada para mudá-las? Não, não é isso. Nós vamos trabalhar, vamos lutar, vamos nos desenvolver, vamos tentar superar, mas vamos reconhecer que se está na nossa vida faz parte da nossa experiência. Se o homem bom vive uma vida curta, era o tempo necessário naquele momento da evolução dele para aquilo que ele precisava aprender. Se o homem mau tem uma vida longa, parece que para ele tudo é fácil, a gente tem inúmeros casos, poderíamos citar aqui, mas não vamos fazer isso, mas inúmeros casos de pessoas que têm uma grande facilidade de obter resultados, estão saudáveis, estão vivendo bem. São experiências que são dadas a esses espíritos para que eles possam aproveitar, ainda nesta vida, a oportunidade de fazer bem. E se algum desses homens e mulheres ouvirem um dia esse vídeo, que pensem, se eu errei muito até agora, se eu criei problema, dor e sofrimento na vida de alguém, e a vida ainda me sorri, é a mensagem divina me dizendo: você ainda tem a oportunidade de reverter o mal que você fez. Você ainda tem a oportunidade de tentar reparar o mínimo possível esses males que você causou e tentar mudar a sua realidade. É como se desse ao indivíduo a chance dele próprio, por si mesmo, encontrar ali o seu erro e repará-lo. Mas por que Deus permite que essas pessoas continuem assim? Vamos lembrar aquilo. Elas ainda estão em condições de serem instrumentos. Deus está usando essas pessoas como parte do processo de aprendizagem de inúmeras outras pessoas que precisam passar por essas experiências. Mas eles sempre vão continuar responsáveis de acordo com o grau de consciência que eles têm, o quanto eles já aprenderam das leis divinas nas inumeráveis vidas. E nós não estamos falando aqui de lições espirituais que estão nos livros, nós estamos falando daquilo que nós aprendemos na vida, na experiência. Se eu sinto dor
eu já sei que eu não posso causar dor a ninguém. Se eu sinto fome, eu não posso causar fome a ninguém. Se eu sei o quanto é difícil ter os meus sonhos pisados por alguém inescrupuloso, eu não posso fazer assim com qualquer pessoa que seja. São essas lições da vida que são as leis espirituais que nós já aprendemos em muitas vidas e nessa mesma. Então tudo que nós já vivemos representa esse aprendizado. Tudo aquilo que nós ficamos contrariados quando alguém fez contra nós, nós precisamos refletir se nós não estamos de alguma forma fazendo para outros. Porque se estamos, nós já somos conscientes do quanto aquilo nos fez mal, por que fazer para o outro? Então é disso que nós estamos falando, das experiências que nós acumulamos na vida, daquilo que nós realmente aprendemos e que isso realmente é o conhecimento das leis divinas que nós temos. Não é teoria, não é a gente ler o livro dos Espíritos, reconhecer lá as leis divinas e saber de cor aquilo. Não é isso. É da experiência que nós vivemos. E todos nós já sabemos muita coisa. Todos nós já temos a nossa consciência que nos faz pensar nas possibilidades de bem e mal que nós podemos praticar. Aquilo que eu não quero para mim, eu não posso fazer para o outro. Muito bem, então, para que a gente possa concluir a nossa ideia aqui, dessa comunicação do Espírito Fenelon, lembrar isso, né? Aquele que está vivendo ainda está tendo oportunidade de reparação. Aquele que encerrou a sua vida terminou o seu tempo de aprendizado nesse momento da sua existência. Virão outros, continuam aprendendo no mundo espiritual, mas naquela vida, mesmo curta, se cumpriu a vontade divina, desde que o indivíduo não tenha encurtado a sua vida voluntariamente. Mas isso é tema para um outro momento, para outras reflexões. Então eu convido nesse instante para a nossa prece, agradecendo a Deus a bênção da vida. E que possamos, Senhor, conscientes de que tudo o que nos envolve, que tudo o que nos acontece, decorre desse mecanismo incrível das vossas leis, que permite a cada um o tempo necessário para que possa se arrepender, para que possa refazer suas escolhas. E que diante deste conhecimento, Senhor, possamos todos nós fazermos o melhor ao nosso alcance, onde quer que estejamos. Que possamos reconhecer que a vida do próximo deve ser por nós respeitada, Senhor. E jamais que desejemos a morte ou o sofrimento para quem quer que seja. Que lembremos sempre que nós não sabemos, Senhor, de tudo que está por trás das existências que nós avaliamos e julgamos tão impensadamente. Que não sabemos que a vossa atenção perfeita se encontra focada em cada ser, dando a cada um a oportunidade necessária para o seu crescimento, para a sua evolução. E que possamos todos, Senhor, caminhar em nossa evolução, encontrando paz, encontrando equilíbrio em nosso modo de viver, vivendo a cada dia como uma oportunidade bendita em que escrevemos nossas páginas no livro de nossas vidas. Que possamos grafá-las com atos de generosidade, de compaixão, de amor por tudo que vive. Permita, Senhor, que aqueles que passam por provas desafiadoras, por momentos difíceis em suas vidas, possam encontrar o auxílio necessário para superá-las. Mas sobretudo que possam aprender com elas e possam se libertar das causas que geraram essas dores. Que o Senhor possa abençoar, proteger e amparar a todos os nossos amigos que nos acompanham, envolvendo-os em paz, em harmonia e em equilíbrio. Permita, Senhor,
que assim seja, graças te damos. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando o nosso programa Ponto de Vista. Curta, compartilhe e acompanhe também as nossas atividades no site antenormorais.com.br. E prestigie também os outros programas do canal Espiritualidade, conheça o site do canal Espiritualidade, continue aí acompanhando as nossas atividades. Um grande abraço a todos e até a próxima.